Agora a gente vai entrar nas estratégias que são fundamentais para a comunicação não violenta e que eu, diga-se de passagem, sou apaixonado, porque quando isso aqui se torna hábito em nossa vida, tudo tende a melhorar, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional também. Então, essas são as 4 estratégias fundamentais da comunicação não violenta que vão nos ajudar a cuidar de nós mesmos e também dos outros de forma compassiva, de forma eficaz. Então, a gente tem a observação, sentimento, necessidade e pedido. Começando aqui pela observação. Então, a observação, ela envolve essa habilidade de observar, né, como ela mesmo diz, mas observar de maneira objetiva, de maneira imparcial aquilo que está acontecendo. E claro, né, sem julgar, sem tentar interpretar. Então é importante focar naqueles fatos que são concretos, e evitar generalizações ou até mesmo avaliações pessoais. Até por isso que a gente disse aqui no começo, tem que ser imparcial, então não cabe a gente avaliar de forma pessoal. Então a observação ela vai nos permitir comunicar de forma clara, de forma precisa, tudo aquilo que a gente quer passar para o outro, mas aquilo que a gente de fato viu e de fato escutou, facilitando assim uma compreensão um do outro e reduzindo também reduzindo mal entendidos. Passando aqui agora para o sentimento, eu vou entrar mais a fundo, tá? Só mesmo fazendo um resumo do que é o que. Então, sentimento, o próprio nome já diz, né? Sentimento, mas refere-se a uma expressão honesta, uma expressão autêntica daquilo que a gente está sentindo em relação àquelas situações que a gente está vivenciando. Então, nos cabe identificar, comunicar esses sentimentos de uma maneira clara, de uma maneira direta, porque isso sempre também vai nos ajudar aí a nos conectar de forma mais assertiva com as nossas emoções, de forma mais profunda também, e claro, né, compartilhar também essa experiência interna com outras pessoas de forma empática. Então, quando a gente reconhece, quando a gente valida esses nossos sentimentos, é, a gente vê que melhora o nosso bem-estar emocional e também vai melhorar aí a nossa construção de relacionamentos mais saudáveis para a nossa vida. O terceiro aqui, necessidade. Então, vai representar as necessidades humanas, as necessidades universais que todos nós compartilhamos e que motivam, obviamente, os nossos comportamentos e escolhas. Então, quando a gente identifica, quando a gente articula essas necessidades, isso vai nos permitir compreender o que realmente é importante para nós, e vai também nos ajudar aí a determinar aquilo que de fato nós queremos, tá? Então, às vezes, em determinadas situações também nos ajuda a buscar maneiras de satisfazer essa necessidade de uma forma construtiva, de uma forma colaborativa também. E é importante também, né, a gente aprender a reconhecer e respeitar a necessidade dos outros, porque também isso é fundamental para a gente cultivar relacionamentos saudáveis, empáticos, relacionamentos satisfatórios. E por último, o pedido. Então, realmente o pedido ele tem que ser feito de uma forma clara, de uma forma específica, de uma forma que vai expressar a nossa necessidade ou as nossas necessidades e preferências de maneira respeitosa, de maneira que não seja ah, agressiva, tá? Ah, já que a gente está falando de comunicação não violenta, né, aquilo que não é, então não pode ser, né, de uma forma, nosso pedido não pode ser de uma forma agressiva, de uma forma violenta, tem que ser não violenta, tá? Então, quando a gente faz pedido claro, a gente faz pedido assertivo, isso vai nos ajudar a comunicar esses desejos e essas expectativas de uma forma direta e aberta, permitindo que permitindo que os outros saibam como podem nos apoiar, como podem nos ajudar, como podem colaborar com a gente. Então é importante sempre a gente estar aberto também a não atendimento desses pedidos,
tá bom? E está disposto também a negociar soluções de maneiras que vão deixar que tanto as minhas necessidades quanto as necessidades do outro também sejam atendidas, entrando num consenso para que ninguém saia perdendo, né, naquilo que está sendo discutido. Tá? Então, o pedido é uma parte muito importante para a gente ter essa comunicação com clareza, tá bom? E agora vamos passar aqui para a próxima aula. Agora a gente vai entrar em cada um desses, trazendo também alguns exemplos aí, tá? Vamos lá. Observação. Vamos falar agora de observar versus interpretar. As interpretações são as lentes pelas quais enxergamos o mundo, que tomam forma através de nossas histórias e experiência de vida, crenças e valores e estado emocional. Então, eu acredito que é natural do ser humano fazer interpretações. Isso está na gente. Né? A gente já vê uma situação, a gente já tende, a gente está observando e já tende a tentar interpretar. Então, essas interpretações, elas são essas lentes pelas quais nós enxergamos o mundo, que tomam forma através de nossas histórias e obviamente, experiência de vida, crenças, valores, estado emocional. Porém, por trás de todas as interpretações existem fatos comuns a todos os envolvidos. E obviamente, né, que independem também da interpretação de cada um. Então, quando alguém fala ou faz algo, recebemos um estímulo composto por fatos observáveis. Então, nós processamos esses fatos por meio de nossos filtros. Então, a gente tem esses filtros de interpretação, nós observamos esses fatos, processamos esses fatos por meio de nossos filtros, e essa se torna a nossa versão sobre aquilo que aconteceu. Tá? Então, vou trazer para você aqui alguns exemplos de observar versus interpretar, que vai estar te ajudando na sua comunicação e a entender melhor o que é a observação e como ela pode estar ajudando no dia a dia. Então, aqui de cara já vemos um exemplo excelente. Então, se a interpretação às vezes ela nunca entrega o trabalho no prazo, a gente pode ser realmente mais específico quando a gente observa o fato. Então, eu posso ter uma comunicação melhor também e posso colocar em cima, né? Ao invés de tentar interpretar, observar de fato o que é, ter essas informações e colocar. Eu acredito que ela não conseguirá entregar o trabalho no prazo, porque faltam apenas 2 dias e ela ainda não começou a fazer. Situação essa que já ocorreu outras 2 vezes. Então, note a diferença, né, da interpretação, que você fala, ela nunca entrega o trabalho no prazo. Na observação, você é mais específico, você coloca ali até que você acredita que não vai ser entregue, porque isso já ocorreram outras 2 vezes, você até especificou quantas vezes isso já ocorreu. Então, notaram aqui já nesse primeiro exemplo a diferença, né, de observação e interpretação? Então, é bem nítido essa diferença. Neste outro exemplo, a gente traz a interpretação. Fulana não cuida do seu espaço de trabalho. E na observação, aquilo que de fato está acontecendo, a gente coloca: eu vejo folhas, envelopes e blocos sobre a mesa de trabalho, e sobre o telefone, o teclado, enfim. Então, eu sou específico. Quando eu falo que a pessoa não cuida do seu espaço de trabalho, eu estou sendo muito raso. E eu dou também espaço, se eu estou falando isso para alguém, eu dou espaço para a pessoa também interpretar e imaginar. Às vezes eu falo dessa forma, né, mas eu sei o que foi, não especifiquei, mas eu sei o porquê eu estou falando, mas outra pessoa pode interpretar de outra maneira. Mas quando eu falo, né, o que de fato me leva até essa interpretação, né, que é eu ver folhas, envelopes, blocos sobre a mesa, teclado, enfim, às vezes até outras coisas, sendo bem específico,
eu realmente passo aquilo, eu passo a mensagem do porquê, né? Eu, eu, eu menciono que a pessoa não cuida bem, né, do seu espaço de trabalho. Esse exemplo aqui é clássico. Esse aqui, para quem gosta de futebol, usa bastante esse aqui. Então a interpretação é o quê? Fulano é um mau jogador de futebol. Às vezes você está falando de um colega, né, do futebol, ou às vezes você está falando mesmo de um jogador profissional ali do seu time, né, fazendo essa crítica. Na observação dos fatos, né, o que realmente é, a gente coloca, olha, fulano é atacante e não fez nenhum gol nas últimas 20 partidas. Meu Deus, se não fez, o cara é atacante, não faz nenhum gol nas últimas 20 partidas, é, poxa, alguma coisa tem errado ali mesmo, né? Então, provavelmente realmente é um mau jogador de futebol. Mas eu devo ser específico, né? Não é porque às vezes eu vejo, tem alguém do meu lado, tá vendo também, e mesmo se a pessoa tá vendo o mesmo jogo que eu posso passar a minha visão de uma forma mais específica também, ali em um comentário, né? E não simplesmente ser raso, né? Falando, fulano, por mais óbvio que seja, é, é, é interessante ser específico ali, dando as razões, né, de você acreditar que essa pessoa não joga tão bem quanto ela deveria. Então, com a observação, a gente consegue ter aí uma fluidez na comunicação, né, através dos fatos. Então, nessa situação, né, quando nos comunicamos com base em fatos, pode ser até que a outra pessoa às vezes se sinta até desconfortável e não goste, né, daquilo que ouviu, mas não pode, né, negar aquilo que de fato aconteceu. Então, por isso que é importante realmente a gente observar para colocar na mesa somente os fatos. Mas é óbvio também que a gente cria espaço para, junto desses fatos, a gente expressar a nossa intenção de conexão e escutar a outra pessoa, né, sem expressar nenhum julgamento. E com isso, né, a possibilidade aí da gente ter um diálogo empático e chegar aí a uma solução que seja bacana, né, para os dois lados é muito maior. Então, a nossa observação vai nos dar uma comunicação através de fatos que vai deixar essa comunicação com mais fluidez.